Eu lembro-me que em 1996, sei que foi este ano, em 1996 eu estava numa reunião e eu naquela reunião eu disse, fui acusado de uma injustiça, de um pastor ainda por cima, que me disse uma coisa, e eu disse, porque eu estava ocupado da tesouraria da igreja, eu é que colhi essa oferta na igreja, já uma vez contei isto, colhi essa oferta na igreja e eu mais outro rapaz, outro diácono, nós dois contávamos as ofertas, era contado por duas pessoas, eu contava, ele contava, preenchíamos o relatório quanto é que era e eu ficava encarregue de depositar o dinheiro no banco, era assim que se era feito. E este pastor, que eu gosto muito e respeito muito, e não leva a mal aquilo que ele fez, disse-me que desapareceram 10 contos. 10 contos agora não existe, quanto é que é em euros? 50 euros, não é? E disse que desapareceram 50 euros. E chegou ao pé de mim e disse assim, olha, irmão Miguel, diácono Miguel, vai ter que repor o dinheiro. Eu naquela altura nem sequer estava a trabalhar e aquilo foi uma afronta para mim. E lembro-me que aquele dia eu estava na reunião e eu disse, Deus, a partir de hoje eu vou fazer de ti Jeová Jiré, que significa o Senhor que provê. Eu acredito que tu tens o dinheiro para mim. Eu nem sequer me vou chatear com esta situação do pastor ter dito sobre isto do dinheiro. Eu vou arranjar o dinheiro não sei onde. E eu naquela reunião, íamos começar a reunião, imagino, o pastor chegar ao pé de si e dizer isto antes de começar a reunião. Para muitos, se eu seguisse aquilo que eu sentia, eu aquela reunião iria estar todo desmoralizado, ia estar de cabeça para baixo, ia estar triste, se calhar até ia chorar na reunião. Mas eu disse a Deus, não Deus, hoje a partir de agora eu vou fazer precisamente aquilo que eu creio. Tu és a minha força, tu és Jeová Jiré, tu vais prover o dinheiro. E eu não me vou preocupar com esta situação, com esta injustiça que o pastor está a fazer para mim. Não me vou preocupar. E então, quando começou o louvor, eu ri-me para todos, sorria para aqui, sorria para ali, batia palmas, dancei, pulei, e louvei a Deus, e louvei que Deus ia fazer as coisas. E Deus realmente fez. Realmente consegui arranjar 10 contos naquela semana e paguei aquilo ao pastor e não disse nada. Claro que o pastor podia ter chegado ao pé de mim e ter dito de outra maneira, podia ter dito, eu começo a imaginar as maneiras possíveis que ele podia ter dito. Podia ter dito, olha, realmente, viu-se aqui que falta, pronto, tu és o tesoureiro, estás ocupado disto. Quando estas coisas acontecem, há situações muito parecidas no mundo, que quando falta dinheiro na caixa, por exemplo, no mundo, quem repõe é quem está na caixa, não que haja dúvida da pessoa. Ele podia ter tido um diálogo destes comigo, mas não teve. Eu tinha todo o direito de naquela reunião ficar extremamente perturbado, até tão triste que até podia me ir embora, achar uma afronta um pastor ter dito aquilo. Mas eu decidi que aquilo que iria determinar a minha seguida a Cristo era aquilo que eu acreditava, não aquilo que eu sentia. E você, querido irmão, você tem uma oportunidade, ouça bem aquilo que eu vou dizer pelo Espírito de Deus, você tem uma oportunidade a cada momento, que é um momento onde você pode sentir tristeza, ou angústia, ou perturbação, ou uma afronta, que alguém lhe diga alguma coisa que você não gostou. Você tem uma oportunidade para pôr os olhos em Cristo, em Jesus. E não ponha os olhos no seu sentimento. E se você aproveitar essa oportunidade, você vai ganhar calo. Porque é deprimente ver crentes que já têm muitos anos de crente, já são crentes há tanto tempo, e são meninos, e têm comportamentos de meninos. Está na altura de você e eu crescermos na palavra. Por isso é que Paulo, numa das partes em Hebreus, disse que não podia escrever a crentes espirituais, mas a meninos, porque eles eram meninos. Que não podia falar coisas espirituais muito elevadas, porque eles eram meninos. E esta é a altura, este é o tempo em que nós podermos ter convicções fortes. As convicções fortes vão determinar para onde vamos. E as convicções fortes põem-nos sempre no cume da montanha, porque nós acreditamos em Deus, acreditamos que Deus está connosco,
Acreditamos que Ele é Jeová Tsidkenu, que é o Senhor minha justiça. É o Senhor que vai defender a minha causa. Quando alguém me faz uma injustiça, eu, em vez de defender-me, não, deixo Deus ser a minha justiça. Ele vai me defender-me. Não que eu peça a Deus para me vingar. Não é isso. Mas naquela situação, por exemplo, com o pastor, Deus seria a minha justiça também. Deus iria arranjar dinheiro onde não sei aonde, mas Ele iria arranjar. E nós, irmãos, temos que aprender, e eu reforço mais uma vez, a ter convicções fortes. Você precisa de ter convicções fortes. O povo não entrou na terra de Canaã porque eles eram rebeldes. Eles eram contra o Senhor, eram contra aquilo que o Senhor dizia. O Senhor dizia, eu vou estar contigo e eu vou dar-te a terra de Canaã. Foi essa a promessa que Deus disse. Mas a terra de Canaã tinha gigantes. E o povo foi rebelde porque não acreditou. Rebelião é não acreditar naquilo que Deus diz. Se Deus diz que Deus é a sua força, então não seja rebelde. Não se faça coitadinho. Está na altura de você levantar-se. Você tem o poder como a águia. A águia sobe até aos cumes das montanhas e voa nos cumes das montanhas. A águia olha as coisas de cima. Eu digo-lhe, as coisas vistas de cima, tudo o que você vê de cima, tudo o que está lá embaixo é pequeno. Não sei se você já andou de avião, eu já andei de avião. E quando eu via as pessoas lá embaixo, aquilo eram uns pontos de alfinete. Os carrinhos que andavam lá embaixo nas estradas, quando eu ia de avião, pareciam os carrinhos de brincar. E você precisa de começar a olhar para os problemas. Você tem que olhá-los de cima. Você não pode olhá-los de baixo. Se você, pelo contrário, olhar os problemas de baixo, então você vê grandes montanhas. Se eu olhar um prédio de baixo, eu estou aqui embaixo e o prédio está à minha frente, o prédio é enorme. É uma coisa difícil de ultrapassar. Se eu olhar os prédios lá de baixo, de cima de um prédio, os prédios são pequeninos. Então se for de avião, então aquilo é mesmo pequenininho. A vontade de Deus é que você tenha convicções fortes e não ande de acordo com os sentimentos. De acordo com os sentimentos você vai perder. A sua vida vai ser altos e baixos. Ora está bem, ora está mal. Ora está bem, ora está mal. E Deus quer que você esteja sempre bem. Como? Pondo os olhos em Jesus. É como se Jesus estivesse aqui e o diabo estivesse aqui. Sempre que você estiver bem, olhar sempre para o sítio certo. Você está sempre a olhar para Jesus e você está sempre com os olhos em Jesus. Jesus é a minha força.